Graça e paz, queridos irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Isabela, faço parte do Projeto ABA e dando continuidade à nossa série de vídeos sobre o mês da adoção. Hoje eu estou aqui com a Ana Paola, que vai falar um pouquinho sobre a saúde emocional de crianças e adolescentes em instituições de acolhimento. Ana Paola é psicóloga infantil, especialista em neuropsicologia e psicopedagogia e educadora parental em disciplina positiva. E com toda certeza trará muitas informações que serão relevantes para nós. Bem-vinda, Ana, é um prazer ter você conosco. E já que nós vamos falar de crianças e adolescentes, eu acho que o mais natural é primeiro a gente caracterizar essas fases, né? Então, quais seriam as peculiaridades da infância e da adolescência? E é possível de alguma forma que a gente consiga delimitá-las? Sim. Então, quando a gente fala de infância, de adolescência, existem diversas formas de definir essas faixas etárias e as características quando a gente vai ali para a literatura. Mas uma forma que eu gosto muito de usar é a visão do próprio ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, para o ECA, a criança ela vai ter ali até 12 anos incompletos, né? E o adolescente vai ter de 12 a 18 anos. E cada uma dessas faixas serão repletas ali de peculiaridades, porque são fases em que o desenvolvimento, como eu digo, está ali a todo vapor. Na infância, a gente pode dividir em primeira, segunda e terceira infância. E é ali exatamente na primeira infância, que é mais ou menos de 1 até os 3 aninhos, que está acontecendo um boom no cérebro. Então é uma fase que ela é caracterizada pelo desenvolvimento e pela aquisição de muitas habilidades novas, como um bebê quando a gente observa, né? Ele vai descobrir o mundo, ele vai aprender, cada dia parece que essa criança está aprendendo uma coisa nova. Na adolescência, esse desenvolvimento continua, mas ele continua de uma forma um pouco diferente, né? O cérebro continua se desenvolvendo, nós percebemos as mudanças físicas, mas uma peculiaridade muito importante da adolescência são as questões existenciais. É o momento onde a pessoa vai começar a se perguntar quem eu sou, qual é o meu propósito, né? E é um momento também de busca de autonomia, de independência também. Então, Ana, a partir da afirmação de que nós somos seres relacionais, nós também podemos entender que a família é a base para a formação de uma sociedade sadia a partir de indivíduos sadios, né? Nós entendemos a importância da família no desenvolvimento da pessoa. Então, qual seria o papel da família no processo de desenvolvimento de crianças e adolescentes? Sim, olha, o papel da família é extremamente importante. A família ela vai ser responsável por suprir ali as necessidades básicas. E quando eu falo de necessidade básica, eu estou falando do ponto de vista físico, né? O sono, a alimentação. Estou falando da necessidade de segurança, da necessidade de afeto, de lazer, de educação. Lembrando que necessidade é diferente de desejo, né, de crianças e adolescentes. Então, a família ela vai suprir tudo aquilo que é necessidade. Quando uma criança, um adolescente cresce sem essa atenção, sem que essas necessidades sejam supridas, isso pode impactar profundamente na formação, na constituição do ser, da sua personalidade, a sua identidade. Então a família tem um papel extremamente importante, inclusive na hora de ensinar normas, condutas, valores, ou seja, a família tem um papel fundamental. Com certeza. E entre os riscos, né, os motivos principais que levam crianças e adolescentes hoje para o acolhimento institucional no Brasil, nós podemos destacar a negligência, a pobreza, abandono, a violência e a dependência química de pais ou responsáveis. E ainda que a garantia dos direitos da criança e do adolescente se constitua como meta fundamental dessa institucionalização delas, né? Ainda nós vemos leis retrógradas, uma morosidade no processo, o que faz que muitos indivíduos percam, de certa forma, a sua infância, vivendo nessas instituições que nós sabemos que não é
o ambiente adequado para o pleno desenvolvimento, né? Então, quais seriam esses riscos envolvidos para o desenvolvimento da criança, tanto intelectual como emocional, dessa permanência prolongada nos abrigos? Sim, hoje nós já temos vários estudos que nos ajudam a entender os reais impactos. Do ponto de vista cognitivo, a infância e a adolescência é a fase em que as crianças estão ali ampliando as habilidades cognitivas. Então, seu processo de memória, de atenção, habilidades com funções executivas, de planejamento, de organização. E se essa criança não é estimulada da forma adequada, ela não vai desenvolver ali dentro de todo aquele potencial que ela tem. Então, esse é um ponto que a gente percebe. São crianças que às vezes não recebem os estímulos adequados, então temos aí os impactos do ponto de vista cognitivo. E nós temos especialmente os impactos que são do ponto de vista emocional. Nós sabemos que se a vida emocional de uma criança não vai bem, todas as outras áreas da vida dela serão impactadas também. Então, nós podemos perceber ali a presença de alguns sintomas, algumas doenças, até mesmo ali no corpo, como a diarreia, dores, distúrbios do sono. E esses sintomas, mesmo sendo físicos, eles têm um pano de fundo emocional. É o que a gente chama de doença psicossomática, porque a emoção ali não está bem, então se manifesta no corpo. Além disso, o que mais que a gente pode observar nessas crianças e adolescentes? Nós temos também a questão da baixa autoestima. São crianças que costumam se depreciar, crianças que costumam vivenciar constantemente emoções e sentimentos desagradáveis, de tristeza, de raiva. Inclusive, uma queixa muito comum em crianças que passam, né, por esse desafio, por esse contexto, é a questão da agressividade, né, uma conduta ali, um comportamento desafiador. E quando isso não é observado, não é tratado da forma adequada, a gente pode acabar tendo um desenvolvimento, né, para um transtorno psicológico mesmo, como os transtornos ansiosos, os transtornos depressivos. Então, os impactos dessa permanência são inúmeros. Com certeza. E apesar desses aspectos, né, que a gente observou, as casas de acolhimento, de certa forma, se esforçam para oferecer uma possibilidade de transformação das trajetórias através do convívio com outras crianças, ou mesmo com a equipe técnica, os educadores que ficam lá no local. E a proposta de apadrinhamento afetivo é justamente essa, né? Proporcionar uma convivência familiar e comunitária, principalmente para aqueles que têm menor chance de adoção, que são os adolescentes. Então, o apadrinhamento afetivo funciona como uma forma de você estar apadrinhando uma criança, levando ela aos finais de semana para passar um período na sua casa, você acompanhar mais de perto o desenvolvimento dela, enfim. Quais os benefícios, já que a gente anteriormente falou de coisas ruins, né? Vamos falar de coisas boas. Quais os benefícios desse apadrinhamento afetivo para a saúde emocional dessa criança e desse adolescente que se encontra abrigado? Sim, então vamos lá. Acredito que o primeiro aqui que eu posso listar para vocês é a redução na possibilidade do desenvolvimento de um transtorno psicológico. E isso já é muita coisa. Então esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, gente, essa convivência, né, ela pode ajudar a criança ali no desenvolvimento de habilidades de vida, vai ajudar na aprendizagem de valores também. A história dessas crianças é marcada, né, por quebras, por rompimentos frequentes. Então, ter um vínculo afetivo ali permanente é algo também que é muito positivo para o seu desenvolvimento, para a sua saúde emocional. Sem contar, gente, que a gente percebe a possibilidade ali da vivência em um espaço que oferece segurança. E só por meio dessa segurança, a criança ela vai desenvolver autonomia, vai desenvolver sua autoestima, sua autoconfiança. Então, a lista é interminável. Com certeza, né? Isso aquece os nossos corações. E esse é um dos objetivos nossos aqui, né? Que a igreja entenda a responsabilidade, que pode ser que a adoção não seja para todos, que nem todos tenham esse chamado, né, no coração, mas que através de outras formas, por exemplo, do apadrinhamento afetivo, nós temos a oportunidade de mudar a trajetória de crianças e adolescentes.
E como a gente já destacou anteriormente, essa convivência familiar e comunitária é um direito reservado para toda criança, inclusive algo que é estabelecido pela Constituição, seus desdobramentos, né, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, ser criado e educado no seio da sua família original e, excepcionalmente, se necessário, em família substituta. Então, para finalizar, já que nós estamos aqui comemorando o mês da adoção, eu queria direcionar uma pergunta para esse contexto. Quais os impactos na vida de uma criança e de um adolescente que passam pelo processo de adoção, que foram adotados? O que a gente pode dizer sobre isso? Então, nós podemos citar vários benefícios a respeito da adoção, mas o principal deles que a gente consegue observar na literatura é a respeito do desenvolvimento da criança. A gente sabe que quando a criança fica nessas instituições, o desenvolvimento pode ser profundamente afetado, tanto na parte física, cognitiva, quanto emocional. Mas, se essa criança é adotada, isso pode ser revertido. Inclusive, prejuízos que ela já sofreu ali, né, durante o seu desenvolvimento, podem ser revertidos e essa criança pode crescer, se tornar um adulto saudável, emocionalmente equilibrado. Em contrapartida, crianças que tendem a ficar, né, por mais tempo, são até adotadas um pouco mais velhas, tende a ficar mais difícil reverter essas questões. Então, quanto antes a bênção da adoção alcança uma criança, melhor é para o desenvolvimento, mais sadio, melhor vai ser. Bom, pessoal, nós finalizamos aqui a nossa série de perguntas, né, sobre o tema. É um tema muito amplo e tenho certeza que daria pano para manga, a gente poderia ficar horas aqui conversando a respeito, né? E espero que a gente tenha oportunidades de encontros futuros para estar discutindo sobre isso aí. Eu gostaria de agradecer a sua presença e disposição em estar compartilhando um pouquinho do seu conhecimento conosco, né? Eu que agradeço. Que Deus continue te abençoando e usando aí para a glória dele. Amém. Obrigada, gente. Obrigada. Pessoal, não deixem de acompanhar os próximos vídeos, nós estamos com uma programação muito bacana e tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Compartilhe esse vídeo, mande para a maior quantidade de pessoas que você puder e com toda certeza eles serão abençoados. Até mais!